estão no currículo. Falando em Unicamp, agora a gente vai falar de tecnologia aqui no Estúdio CBN. Um hub de inteligência artificial e arquiteturas cognitivas já está em operação, né? E foi instalado na Unicamp. Nós vamos conversar agora com o professor Ricardo Goodwin, que nos atende ao vivo aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, professor. Obrigado pela entrevista aqui no Estúdio CBN. Boa tarde. Estou aqui à disposição. Professor, o que é esse hub, né? O hub, para a gente explicar, para quem não conhece, é um espaço, né? Um espaço físico, né? Nesse momento que foi criado foi esse prédio, né, com espaço físico, mas na verdade o hub é uma espécie de um centro de pesquisa nessa área de inteligência artificial e arquiteturas cognitivas. Então o hub já existe aí há quase um ano mais ou menos, e agora a semana passada foi inaugurado o espaço físico para que as atividades do hub possam estar acontecendo, os pesquisadores possam estar se encontrando, né, os alunos que participam do projeto possam estar tendo um espaço de integração. E que trabalho que é feito por esse hub, né? O que está sendo desenvolvido aí, como que ele funciona? Então, a ideia é que a gente está desenvolvendo pesquisa na área de inteligência artificial e particularmente dentro da inteligência artificial uma sub-área que a gente chama de arquiteturas cognitivas, que estaria ligada aí com o estudo dos processos cognitivos que acontecem na mente humana e a tentativa de reproduzir esse comportamento do cognitivo em sistemas artificiais e particularmente em ambiente mobile, para que isso possa acontecer dentro de smartphones, né? Mas não limitado a smartphones, mas especificamente gostaríamos de estar tendo algumas das pesquisas que façam isso acontecer dentro dos smartphones. Para trazer mais opções para as pessoas fazerem para o smartphone, como, por exemplo, a famosa casa inteligente que a gente tem hoje, né? Seria para popularizar um pouco mais ou tem um outro foco, professor? O objetivo é dar um pouco mais de inteligência aos próprios smartphones e, eventualmente, integrar os smartphones no ambiente inteligente. Isso pode envolver desde, por exemplo, você ter um sistema que fique monitorando o seu smartphone e possa estar melhorando o gasto de bateria, por exemplo, evitando que aplicativos que não estão sendo utilizados fiquem abertos gastando bateria, ou eventualmente monitorar os caminhos que você usa, né, por meio de uma monitoração do GPS e sugerir caminhos alternativos que possam estar menos congestionados. A ideia é tentar trazer um pouco da inteligência artificial para dentro dos smartphones e fazer com que eles possam ser mais úteis para a gente aí na interação que a gente fala. Hoje em dia quase todo mundo tem um smartphone e a ideia é que a gente possa estar trazendo a inteligência artificial para dentro do smartphone de alguma forma. Esse da bateria vai salvar muita gente, viu, professor? Que comece a funcionar mais rápido possível. Aqui, por exemplo, a gente trabalha, né, enviando áudio, vídeo, né, faz o trabalho pelo WhatsApp até cair no sistema, chega em casa a bateria já está arriando, né? É interessante, né? Descobrir de onde vem, que a gente mexe, faz aquela limpeza, né, aquela otimização e continua do mesmo jeito, né? Agora, professor, falando da indústria, também tem como essa tecnologia ajudar? Isso, então, a gente tem esse o projeto do Hub, é um projeto que é apoiado aí pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e junto com o Instituto Eldorado, e a gente pode receber o aporte de indústrias, e a gente sabe que algumas indústrias dessa área de smartphones têm interesse em participar, elas podem, inclusive, participar financeiramente do projeto e, eventualmente, direcionar ou passar para a gente o tipo de coisa que eles gostariam de obter para que as pesquisas possam tomar essa direção, né? Professor, e falando sobre as tecnologias empregadas dentro da Unicamp, né, a produção acadêmica e tecnológica, já dá para
calcular assim uns ganhos, né, com esse trabalho sendo feito dentro desse hub, com toda a tecnologia que foi estudada, que já foi trazida, que está em operação? Então, a gente iniciou os primeiros trabalhos do Hub, a gente já tinha um trabalho de pesquisa nessa área de arquiteturas cognitivas, junto com a FAPESP, no CEPID Brain, né? O CEPID é um centro de pesquisa e desenvolvimento da FAPESP, a gente já estava trabalhando com arquiteturas cognitivas, mas não estávamos ainda pensando em aplicar essas arquiteturas cognitivas em smartphones, né? E aí, quando o Hub começou, mais ou menos um ano atrás, a ideia foi tentar adaptar essa tecnologia que a gente já tinha começado na FAPESP. Esse projeto começou mais ou menos em 2016, né? Então, nós estamos em 2023, nós estamos falando aí de uns 7 anos aí de pesquisa que a gente já tem esse desenvolvimento, e a gente está começando agora a adaptar esse projeto para ele poder funcionar em smartphones. Nesse primeiro ano, a gente basicamente fez um desenvolvimento tentando portar o software que a gente tinha feito anteriormente para que ele pudesse funcionar em smartphone. Isso já é possível hoje, né? A gente ainda tem um monte de testes para realizar, por exemplo, com relação a desempenho, com relação até mesmo ao consumo de bateria, né? A gente corre o risco de você colocar um sistema ali que gasta mais bateria do que consegue economizar, não pode acontecer uma coisa dessa. Então a gente está fazendo esse tipo de teste agora. Mas os primeiros resultados são bastante positivos, a gente já conseguiu fazer esse porte da nossa arquitetura para rodar em smartphones, e agora nós estamos buscando fazer esses testes aí para poder garantir que esse funcionamento não vai ser prejudicial e vai ser benéfico no final das contas, né? E a ideia, depois, né, que todas essas pesquisas forem feitas, né, que o smartphone já esteja pronto para isso, né, quando já tiver aprovado, em larga escala comercializar isso, disponibilizar para empresas, o que o grupo, né, que está trabalhando no Hub pretende fazer? Olha, o software que a gente desenvolve, ele é um software que desde o começo, lá na origem do projeto FAPESP, ele é um software open source. Então, ele é disponível na forma de software gratuito e qualquer empresa pode estar utilizando, né? Obviamente, se as empresas quiserem estar fazendo uma customização, uma coisa mais orientada para os aparelhos que eles comercializam, vai precisar, né, de um fine-tuning, aí, como é que chama? Um aperfeiçoamento para isso, e a gente, obviamente, está aberto a esse tipo de desenvolvimento, mas, em princípio, o software é um software aberto, né? Qualquer pessoa, qualquer grupo de pesquisa no Brasil ou no mundo pode estar tendo acesso a esse software, testando e fazendo experimentos, aí, se for o caso, né? E sendo uma parceria, né, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, é totalmente desenvolvido no Brasil. A Unicamp participa também com grupos de fora do país, professor? Olha, no momento, só mesmo aqui o nosso grupo no Brasil, né? A gente já teve contatos aí com o pessoal da Motorola, né, que mostrou interesse aí na participação, mas a pesquisa mesmo está sendo feita com os alunos aqui que pertencem à Unicamp, né, particularmente ao Hub, e também com alunos, na verdade não são alunos, mas são pesquisadores de pós-doutorado também que participam. O Hub é uma iniciativa bastante grande, nós temos 5 linhas de pesquisa, na verdade eram 5, agora são 7, né? Aumentou isso agora. Temos 7 linhas de pesquisa diferentes, envolve aí aproximadamente mais de 50 profissionais aí, dentre alunos, alunos de mestrado, doutorado e pesquisadores de pós-doutorado e docentes aqui da própria Unicamp. A gente pergunta isso, né? Porque quando se fala em investimento em tecnologia, em inteligência artificial, às vezes se usa
algo que venha do exterior e talvez seja mais difícil de fazer pelo intercâmbio de informações e às vezes até financeiramente falando. Então é uma pesquisa genuína brasileira e também, né, tem muito brasileiro que não sabe usar o smartphone, né? Negócio de fake news, tem muita coisa que acontece, né? Mas que essa pesquisa genuinamente brasileira e feita na Unicamp traz uma importância muito grande para, pelo que você está explicando, né, professor? Facilitar a vida das pessoas, né? Uma das ideias que a gente pensa em fazer, mas isso por enquanto é só uma ideia, é exatamente um mecanismo que o sistema possa observar como a pessoa usa o smartphone e eventualmente dar dicas do tipo, olha, você não está aproveitando para fazer isso ou aquilo que o seu aparelho permite fazer, e a pessoa poder até aprender a fazer um uso melhor dos recursos do aparelho que ela tem. Às vezes a pessoa tem um aparelho com um monte de inovação, um monte de recursos e não sabe usar metade desses recursos, né? E aí uma das coisas que esse sistema poderia fazer é perceber o uso que a pessoa faz e, eventualmente, dar dicas aqui e ali para a pessoa fazer um uso mais eficiente do aparelho, né? É muito legal, nossa, isso vai trazer uma inovação, isso é uma revolução, eu diria, na maneira de se utilizar o smartphone. Professor da Unicamp, Ricardo Goodwin, que participa do Hub, né, que traz as informações aí para a gente sobre esse Hub de tecnologia para melhorar a produção acadêmica, tecnológica e inteligência artificial. Muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN, professor. Bom trabalho para vocês aí. Foi um prazer, muito obrigado. Prazer é nosso. 3h56, intervalo é rápido.